nakomi oponanga nasengi nanga yokumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama kile mona kinga pamba saba lolo kotima
Comecei a Jesus. Tombola Yesu. Você celebrou lá no canto você vai mandar tombola Yesu. Celebraste bem ele e consta de atmosfera exaltada. Escutou tombola na céu. Nós sommes levés, nous voulons lever, t'adorer. Et Dieu s'est prêt à donner. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils nés. Tu remplis le ciel. Oh, amen, amen. Oui, tu es le Père. Oh. Oh, tu es Dieu. Oh, non, mais, non, mais, non, mais. Non, mais, non, mais, non, mais. Levé, t'adorer, Yahweh. Alléluia, Adonai. Oh, tu es le Père. Tu es le Père. Tu es Dieu. Encore une dernière fois. Oh, non, non, mais. Non, mais, non, mais, non, mais. Élevé, t'adorer. T'adorer, Yahweh. Adonai. Oui, tu es le Père. Oh, tu es le Père. On est, tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est ce qu'on veut. Tu remplis le. Oh, reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oh, notre victoire. Alléluia. Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Oh. Tu es le roi des rois, des rois. Alléluia. Oh, notre victoire. Alléluia. Oh, digne-tu, Seigneur. Emmanuel. Zambe na bomo yangai mo. Alléluia. Ope sakabamo. Ayawe nanga. Zambe. Zambe nanga. Nae. Tombole susu. Oh, Zambe na bomo. Olinga minanga. Nami kabina yo. Molimo mo santu. Opesaka bomo. Nabaeba. Alléluia. Alléluia. Oh, nanga. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Vamos levantar as nossas vozes Toko tombola mingongo e entregar este momento da palavra entre as mãos de Deus. pe toketo kotika ngonga yo liloba na maboko na Nzambe. Dizemos a Ele para nos ensinar a palavra nesta manhã. Toloba na ye te enseigne biso liloba na ntongo ya lelo. Oremos em nome de Jesus. Tobondeli na kombo na Yesu. Levanta a sua voz onde está. Tombola mongongo esika ozwami. Precisamos da palavra de Deus. Toza na posa ya liloba na Nzambe. Precisamos da instrução da palavra de Deus. Toza na posa ya instruction ya maloba na Nzambe. Diga a Deus o que você quer que Ele faça através da sua palavra. Loba na Nzambe oyo elingi ete asala na nzela ya liloba na ye. Senhor Jesus, dizemos mais uma vez o obrigado a Ti por nos conceder este momento, Senhor. Seigneur Jésus, une fois de plus, tolobi na merci pour pesi biso mokolo na lelo nkolo. Estar na Sua presença, Pour kozala na présence na yo, de Te louvar, mpona kosanjola yo, adorar, kogumbamela yo, mas também de receber a Sua instrução. mpe koyamba mpe oyo ezali instruction na yo. Os nossos corações estão preparados para receber a Sua palavra. Mitema na biso elengelami mpona koyamba liloba na yo. Semeia ela nos nossos corações. Lona yango na mitema na biso. Que possamos entender o que Deus quer falar a nós nesta manhã. Ete toyeba na kocomprendre oyo nkolo olingi koloba na biso na ntongo ya lelo. E que possamos ser daqueles que vão acreditar Tozala bao bakondimela e colocar a palavra em prática. mpe kotia liloba na misala. Descarta de nós tudo que pode servir de impedimento à sua palavra. Bengana mosika na biso nyonso ekoki kozala empêchement ya liloba na yo. Obrigado, Espírito Santo, Merci Saint-Esprit porque vai nos ensinar a palavra. po yo nde okolakisa biso liloba. Vai convencer os nossos corações. Okoconvaincre mitema na biso. Vai nos contaminar com a vida que está nessa palavra. Okokontamine biso na bomoi oyo efandi na liloba E oyo. vai glorificar o Senhor Jesus Cristo através dessa palavra. Mpe okoglorifie nkolo Yesu Kristo na nzela ya liloba na ye. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Amém. Amen. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Muito obrigado. Podem regressar. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Maboko makasi Fortes. mpona nkolo Yesu. Salva de palmas. Maboko. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Amém. Amen. Mais domingo abençoado. Encore un dimanche béni. Mais domingo maravilhoso. Encore un dimanche merveilleux. Mais domingo que Deus nos convidou na sua presença. Encore un dimanche wapi Nzambe abengi biso na présence na ye. Domingo em que vamos usufruir da graça de Deus Dimanche oyo toko bénéficier na ngolu na Nzambe para esta semana. pona poso oyo. Sem mais tardar, vamos Sans abrir plus tarder. cada a sua Bíblia. Moko na moko afungoli Bible na ye. Estamos no livro de Atos, capítulo 2. Toza na livre ya Atos 2, Acte 2, de versículo 1 até 4. verset 1 kino na verset 4. Atos 2, Acte 2, versículo 1 até 4. verset 1 kino na verset 4. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Lemos a palavra de Deus. Totangi liloba na Nzambe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito Santo lhe concedia que falasse a palavra de Deus. Amen. Totangi acte 2, chapitre 1 à 4. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Totangi na kombo na Yesu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Podemos recuperar os nossos assentos. Tokoi kozwa bisika na biso ya kofanda. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Pe tobeti maboko mpona nkolo Yesu. A paz. A paz. Kimia na mokonzi. A paz. Kimia. A paz. Kimia na mokonzi. Estamos a falar do Espírito Santo. Tudo Tozolo pode bela molimo acontecer. santo. Aprendemos que ele opera de repente, se manifesta de repente. Aprendemos que ele opera de repente, se manifesta de repente. Toyekolaki ete ye aoperaka brusquement pe se manifestaka brusquement. Mesmo no momento da leitura da palavra, ele se manifesta. Même na moment lecture ya parole ya se manifestaka. Quando acontece conforme que aconteceu, Tango esalemi lolenge esalemi boye. devemos entender que o Espírito Santo está conosco. Esengeli to comprendre ete molimo santo aza kati na biso. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Saúdo a igreja com a santa paz do Na- Senhor. Pesi église mbote na kimia na Saúdo a mokonzi. igreja com a santa paz do Senhor. Pesi ecclesia mbote na kimia na mokonzi. Ah, muito obrigado, Mamá Betty, Merci Mama Betty. a única que respondeu a minha saudação. L'unique à répondre c'est une salutation na Que ngai. Deus te abençoe, Mamá Betty. Tamba pambola yo Mama Betty. Os outros não responderão. Misusu bayanoli te. Estamos a falar acerca do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Tozolobela na etali accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. É o nosso grande tema, o tema principal, Yango nde thème na biso principal. que iniciamos desde o dia em que celebramos a Pentecostes deste ano. Toyebaki na kobanda yango mokolo tosalaki O célébration ya Pentecostes Pentecôte deste ano. ya mbula oyo. E conforme que nós sabemos, Lolenge toyebi este ano, mbula oyo para a Pedra Viva, mpona pierre vivante é ano da manifestação do Espírito Santo. ezali année ya manifestation ya Saint-Esprit. É por isso que nesse segundo semestre, Yango na deuxième semestre oyo estamos a focar acerca do Espírito Santo, tozofanda penza na oyo etali Saint-Esprit. porque é o nosso tema principal do ano. Po yango nde eza thème principal na biso ya année. E iremos com o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, até terminar este ano. Tokokende kolobela bongo Saint-Esprit kino na suka ya mbula oyo. Haverá alguns temas, outros, Ekozala na bathème misusu pe, mas o destaque mais thème principal é o Espírito Santo. ezali bongo sur le Saint-Esprit. Aleluia! Amen. E nesse tema, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, Na thème oyo ya accomplissement de la promesse du nós Saint-Esprit, dividimos o nosso ensinamento em 4 pontos principais toyebaki kodiviser enseignement na biso na 4 points principaux. e já terminamos 2 primeiros Tosilisaki déjà les 2 premiers points. e neste momento estamos no terceiro ponto, Pe na ngonga oyo toza na 3e point. que
intitulamos oyo tointitulé o cumprimento da promessa do Espírito Santo no dia de Pentecostes. l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. E nesse terceiro ponto, Et na troisième point oyo que é o cumprimento da promessa do Espírito Santo no dia de Pentecostes, oyo ezali l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. há lições que estamos a aprender. Eza na ba leçon oyo toza koyekola. Aprendemos com a Mamá Titi Toyekolaki elongo na mama Titi e neste momento estamos a aprender comigo. mpe na ngonga oyo toza koapprendre elongo na ngai. E nós chegamos na sexta lição Tokomaki na sixième leçon. e, se não me engano, hoje é o terceiro domingo em que estamos a focar sobre a sexta lição. Soki nabosani te lelo eza troisième dimanche wapi tozofanda mpenza na sixième leçon. E a terceira lição é: Mpe troisième leçon ezali todos foram cheios do Espírito Santo. bango nyonso batondisamaki na molimo santo. E extraímos essa lição no versículo 4, Tozwaki leçon yango na verset 4 onde a Bíblia diz: wapi bible elobi e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Aleluia! Amen. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. É mesmo ali que nós extraímos a sexta lição. Toyebaki na koextraire sixième leçon oyo na verset oyo. E já falamos muito acerca dessa sexta lição. Tolobi déjà mingi na etali sixième leçon. No princípio, eu tinha dito o seguinte: Na ebandeli nalobaki boye. muitos ouvem falar de estar cheio do Espírito Santo ou de Baí. ser cheio do Espírito Santo. Ebele bayokaka kozala rempli du Saint-Esprit. Muitos dizem que estão cheios do Espírito Santo Mingi balobaka ete baza mpenza rempli du Saint-Esprit. e a Bíblia fala em vários lugares acerca disso. Mpe Bible ezolobela na bisika ebele na etali yango. Mas no princípio, quando comecei essa lição, eu fiz uma pergunta à igreja Me na ebandeli ntango nabandaki leçon oyo natunaki motuna na église. e o meu micro circulou dentro da igreja, dentro do templo, Micro na ngai etambolaki awa na dentro kati da ya tempelo congregação, para saber a resposta que cada um de nós poderia dar à pergunta: o que significa estar cheio do Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo? micro etambolaki awa na salle na motuna oyo natunaki ezalaki ya koyeba ete nini yango elakisi ete kozala rempli du Saint-Esprit. Mas muitos, ou posso dizer todos, Nakoki koloba ebele to mpe bato nyonso ninguém chegou a dar uma boa resposta. moko te apesaki eyano ya malamu. E por isso eu disse o seguinte: Yango ngai nalobi boye foi muito importante para mim elaborar esse ensinamento e ministrar a igreja. mpenza motu makasa mpe kopesa yango Que a noção ser cheio do Espírito Santo ya kozala rempli du Saint-Esprit é uma das noções fundamentais da vida em Cristo. eza moko ya baleson fondamentale ya vie ya moklisto. E no sétimo encontro dos fortalecimentos que nós temos sempre aqui na igreja. Mpe tozwaka yango mpe na septième leçon ya affermissement tozwaka na église. No domingo antepassado, como também no domingo passado, Dimanche oyo elekaki kuna mpe dimanche oyo euti koleka nós fizemos a mesma pergunta. totunaki motuna wana moko Dizemos o seguinte: tolobaki boye o que é ser do Espírito Santo? eza nini yango oko rempli du Saint-Esprit. E no nosso ensinamento conseguimos responder. Na enseignement na so toyei na korépondre na motuna oyo Com a ajuda do Espírito Santo, respondemos de seguinte: na lisungi ya molimo santo tolobaki boye não dizemos ser cheio do Espírito Santo tolobaki kozala Saint-Esprit é a capacidade espiritual
capacité spirituelle que o Espírito Santo oyo Saint-Esprit concede apesa em vez pe aza no crão, na Mokristo capacitando-lo aza kopesa ye capacité a viver, ya kovivre vírgula, a refletir, ya korefléchir virgule, a testemunhar kotémoigner e a fazer ou a cumprir a vontade de Cristo na sua vida. pe ya kozala oyo ezali volonté ya Kristo na vie na ye. E foi isso a nossa resposta. Yango nde ezalaki réponse na biso E nessa definição ou nessa resposta, eza nde na réponse oyo nós abrimos o nosso ensinamento. nde toyebaki kofungola leçon na biso dimanche passé E hoje vamos continuar pe lelo continue para que possamos entender melhor dessa definição. toyeba na comprendre malamu réponse pe définition oyo Eu disse o seguinte: alobaki boye muitas das vezes, mbala mingi quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, bazoloba ete kozala rempli du Saint-Esprit nós vemos somente, focamos somente no poder, unção, bimonaka kaka nguya to pe onction nos milagres, sinais, curas, na basignes libertação. baguérison badélivrance Sim, essas coisas ki makambo oyo são consequências eza conséquence de ser cheio do Espírito ya Santo. kozala rempli du Saint-Esprit Mas ser cheio do Espírito Santo si kozala rempli du Saint-Esprit não é essas coisas. eza makambo oyo te É o que nós definimos. eza oyo biso todefinir Ser cheio do Espírito Santo é uma cidade. kozala rempli du Saint-Esprit eza capacité Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ntango molimo azotondisa quando a moto Bíblia fala tal pessoa foi cheia do Espírito ntango Santo, Biblia ezoyo ete moto songolo atondisamaki na quer molimo dizer que o Espírito Santo capacitou aquela. santo apesaki makoki na moto wana Quer dizer que o Espírito Santo concedeu uma capacidade espiritual a esta pessoa. koloba ete molimo santo apesaki capacité spirituelle na moto E wana essa capacidade espiritual, pe capacité spirituelle o wana Espírito Santo concede à pessoa, ele enche, oyo apesa na moto oyo azotondisa leva essa pessoa ezomema moto oyo a viver a vida de Cristo. kovivre vie ya Christ Já falamos da vida de Cristo. toloki deja vie ya No domingo Christ passado, dimanche passé não podemos regressar mais. tokoki kozongela Temos que lisusu avançar. te esengeli to O tempo avance está avançando. ntango eza O koavance ensinamento também deve avançar, enseignement mpe esengeli porque avance há muitos programas nessa igreja. po eza na baprogramme ebele na E eglize nesse oyo tema devemos falar, ensinar a igreja com muitas coisas que nós devemos entender. mpe na teme oyo eza na makambo oyo esengeli to enseigne église mpe église esengeli contre yango Essa capacidade espiritual capacité spirituelle oyo leva o crente, ezomema leva aquele que acredita em Cristo, ezomema oyo azondimela Kristo leva aquele que recebeu Jesus Cristo, ezomema oyo ayambi yesu a kristo quem o Espírito Santo habita, na oyo kati na ye molimo santo akofanda começar a viver, não é a vida do mundo, a vida do Senhor de Deus, a vida que como posso dizer, que manifesta como Jesus Cristo vive nessa moto oyo abanda vivre vie oyo yesu amanifestaki ntango azalaki awa na mabele área. Amen. Essa capacidade capacité concede a pessoa que está cheia do Espírito, capacité mosanto azopesa na moto ondisami na molimo santo leva essa pessoa a refletir, ezomema moto oyo akore a dar a imagem, koloba ete kosima a apresentar présente Jesus Cristo na yesu sua vida. kristu Quando as pessoas veem a pessoa cheia do Espírito Santo, ntango bazomona moto atondisami na molimo santo onde estamos a ver o andar dessa pessoa, koloba a ete sua maneira de ser, lolenge moto o azotambola caráter dele, caractère na o ye comportamento dele comportement na é ye diferente de nós. eza différent na ya biso Est-ce que oyo deve ser aquele que já se encontrou com Jesus? esengala osi Ele akutana na anda yesu temendo Deus. azotambola É kobanga por isso na cidade de Antioquia yango andoche chamam os que receberam Jesus Cristo
babengaki bayo bayambaka Yesu des temps, bakrétiens chrétiens porque eles refletiam bazali refléter a vida de Cristo, Vida tinham de Jesus, bazali refléter levavam a vida que Cristo levava, bazali komema vie oyo faziam a bazalaki vontade de komema Deus, bazali kosala tinham a nzambe Deus, bazali kobanga a nzambe no de Deus, bazali kotambola a kobanga nzambe santificação, sanctification fazia a vontade de Deus, bazali kosala nzambe o que Jesus esperava dele. bazali kosala Yesu azali kozela epai na Do bango mesmo modo, nós também lolenge moko biso mpe que levar a vida de Cristo. esengeli tomema ya O mundo Kristo deve ver em nós a vida de Cristo. mokili esengeli mona kati na Nós biso temos vi ya que Kristo refletir a to refléter Cristo é carne em nós. mokili esengeli mona image ya Se Kristo na na nzela verdade, biso irmão, está cheio do Espírito Santo. soki ya solo ndeko Se na atamena molimo verdade somos cheios do Espírito soki ya Santo, solo totondisami na santu temos o mundo deve ver em nós Cristo. mokili esengeli mona Kristo kati É ali biso que nós vamos dizer, wana nde tokoloba não nós que estamos a viver, ce n'est pas moi qui vis mas é Cristo mais c'est Christ que vive em mim. qui vit dans moi. Aleluia! Amen. Alguém está conosco? Tomoko azali longo na biso Na nossa definição, na définition dizemos o seguinte, tolobaki boye conforme que eu acabei de dizer, lolenge na uti koloba estar cheio do Espírito Santo, être rempli du côté témoigner Christ témoigner